Aí essa insegurança brotou de uma forma excessiva nele, que ela precisa então ter empatia suficiente para dizer: fulano, vamos conversar, o que foi? Tu está com receio de que em mim? Dei alguma amostra de não te querer mais, ou não ficar contigo, ou ter outra pessoa? Vamos conversar. Assustador, né? Mas é assim que as coisas acontecem, porque são momentos pessoais em que surtos de agressividade parece assim que vem do nada, quando na realidade isso deve ter havido já um movimento mais antigo que agora está eclodindo, né? Por isso a conversa e o entendimento. É sempre a falta do diálogo, né, Dr. Maia? Sempre, né, Beatriz? No momento que tu faz tu cria uma capacidade de diálogo ou usa uma intervenção ou uma zona intermediária onde alguém de confiança possa intermediar a situação, as coisas começam a se abrir e eu começo a pensar sobre, porque as vivências afetivas são impulsivas e geram condutas geralmente instáveis e agressivas. E é o intelecto, é o pensamento e a racionalização sobre aquilo que me dá a condição de manipular e entender, ou me entender afetivamente. Porque os afetos dirigem a conduta instantânea. E o ideal é sempre, antes da conduta instantânea, passar pelo pensamento e pelas possibilidades que seria a vivência ou a capacidade de pensar antes de agir. Dr. Maia, nós recebemos na quarta-feira, depois do final do nosso programa, eu recebi um recado e eu prometi para a amiga que eu iria reproduzir hoje. Vamos ouvi-la? Vamos. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Dr. Maia. Eu sou Arlete de São José. Ouço sempre o senhor, sou assídua ouvinte e gosto tanto dos assuntos, dos comentários, aquilo que os ouvintes colocam. Estou muito feliz de ouvi-lo. Então, deve passar comigo, como deve passar com outros ouvintes, que em vários momentos a gente tem a vontade de dar uma opinião sobre o assunto que está sendo conversado. E hoje eu colocaria ali, são tantos assuntos, tantas coisas legais, tanto aprendizado que se tem a nível de comportamento humano, quando a gente te escuta, quando escuta a Beatriz. Mas você estava falando sobre o dar amor às crianças, e às vezes a gente esquece da hierarquia. Isso me tocou bastante ao ouvi-lo, que os pais têm que medir realmente o amor e a hierarquia, que é saber quem manda na casa. Muitas vezes as crianças é que mandam, as crianças é que tomam conta de tudo, e os pais não se dão conta, acham que tudo é amor, permitir tudo. A outra senhora de 70 anos que começou a ser realmente independente. Que coisa linda ouvir isso. Eu estou para completar 60 anos e tenho dito cada dia mais, dizer não é um sim para mim. E muitas vezes viemos desses clãs, dessas famílias, cheia de crenças que a gente tem que estar sempre dizendo sim e sempre sorrindo. Devemos tomar cuidado com os bonzinhos, porque somos tão bonzinhos o tempo todo que muitas vezes nos machucamos demais sendo bonzinho aos outros e não sendo bonzinhos a nós. Então eu também coloco aqui o meu coração, o meu amor nesse programa maravilhoso que vocês fazem. Um grande abraço, Beatriz. Um grande abraço, Dr. Maia. É São José, Santa Catarina. Da cidade de São José, em Santa Catarina. Santa Catarina. Então, mandamos um abraço para essa nossa ouvinte e realmente ela cita uma coisa importantíssima, que é o limite, a capacidade de dizer não na hora certa, porque essa é a capacidade que nos monta o que a gente chama de superego, ou linhas de ordem de convivência social baseada nos limites. Isso é importantíssimo. Ela pegou bem e frisou bem o que nós estávamos falando, em função daqueles casos. Sabe que agora me lembrei de um episódio, assim, bem uma coisa curtinha que aconteceu comigo há muitos anos. O meu filho, ele era pré-adolescente, estava jogando videogame.
E eu estava sentada na sala com uma pessoa da família. E eu pedi para ele, fulano, me traz um copo d'água. E ele disse não. E continuou jogando. Eu levantei e fui buscar a água. Quando eu voltei, essa pessoa da minha família olhou para mim e disse, mas como assim? Tu vai deixar desse jeito? Tu pede uma coisa e o teu filho diz não? Aí eu olhei para a pessoa e depois que eu fiquei pensando naquilo, né? Eu disse, não, eu fui buscar primeiro porque eu não estou doente. Podia buscar. Depois porque eu pedi na hora que ele estava jogando. Ele podia estar terminando ali alguma coisa importante para ele. Por que eu iria fazer um escândalo? Tu tem que me obedecer porque eu sou tua mãe, tu vai ter que buscar, é um desrespeito. Não, eu estava invadindo um espaço dele, que ele estava jogando, e ele poderia me dizer não. Porque esse não, ele tem que ter duas mãos, não é, doutor Maia? Exatamente, tu vê que tu percebeu as duas posições que estavam assim implícitas. Se eu sou radical, eu não admito que o meu filho diga não nunca para mim, independente do que ele está fazendo. Bom, aí eu sou invasivo e quero um filho robô que me obedeça o tempo todo. Se eu entendo que ele está no momento dele e eu pedi uma coisa que interromperia esse momento e que eu posso fazer, eu agiria como tu. Agora, se o filho está sempre dizendo não, aí tu pode fazer uma interferência mais incisiva para que ele perceba que está sendo excessivamente dono do campo, dono da autoridade na casa. Aí o limite. Sim, porque hoje nós temos aquelas crianças que são verdadeiros, sabe, ditadores dentro de casa, né? É uma coisa assim que está acontecendo, é uma superproteção exagerada, e nós falamos, né, que até em vez do colégio nos ajudar na educação do filho, o colégio passa a ter que ser o que nós queremos para o nosso filho. E aí então o professor é um inimigo porque não mima o filho como eu mimo. Então começa a inverter tudo, né? Quer dizer, eu crio um ser que daqui a pouco, ao dar toda essa proteção, ele pode se voltar até contra mim porque acha que o poder agora é dele e não mais meu. Aham. Mas, na verdade, é tudo... Primeiro que não pode ser uma coisa fechada. Aí entra o que o senhor sempre fala, que é a questão de ter flexibilidade. Até para exercer a autoridade, né? Exato, porque tu vê que essa percepção tua é fundamental. Eu podia buscar água. Meu filho estava fazendo uma coisa que o prendia naquele momento. Mas eu sei que dentro do meu contexto afetivo com ele, ele sempre está disposto a me ajudar e dar as coisas quando eu peço dentro de contextos outros. Este é um contexto especial. E se alguém enxerga isso como sendo uma negatividade, é a visão da outra pessoa. Eu não posso imediatamente tomar pé porque alguém falou isso, né? Claro. Olha só, aqui diz assim, olá, bom dia, me chamo Vera, do bairro Santo Antônio. Penso que o rapaz que não deseja mais ter um caso com a colega é porque se viu na figura do colega traído. Então, na verdade, o conflito é por identificação, porque até agora ele não se importava em trair a namorada. Na verdade, isso está ligado ao machismo. Verdade. Ela avançou um pouco mais na compreensão dinâmica da situação, né? Eu fiquei dentro de uma coisa assim, que se ele não está gostando, o primeiro caminho é esse. Agora, se ele fosse fazer uma terapia e fosse avançar nos entendimentos dinâmicos, aí então nós poderíamos levantar essa hipótese como primeira e outras mais complexas em relação a esse caso. Porque aí isso indica a complexidade dos relacionamentos afetivos. E como eu me exponho ao mexer com estas coisas. Sim, porque então, ela tem razão, isso tem que ver, porque aí o que a gente vê é o aumento da complexidade das percepções. Isso se chama, se eu consigo fazer isso comigo, inteligência afetiva, porque eu penso mais sobre o tipo de conduta que eu estou tendo.
Sim, num caso de terapia iria abranger vários aspectos, né? Outros, como esse, ela avançou um pouco mais, que ele pode estar incomodado também com isso. Quer dizer, é o que eu e tu sempre falamos. Se tu muda o ponto de vista, tu enxerga de forma diferente. Por isso, cada posição nova aumenta a minha capacidade de percepção, autopercepção e crescimento pessoal em relação aos afetos que me habitam. Mas uma solução imediata é falar com ela. Porque, vê bem, ele está nos trazendo uma situação que o deixa inquieto e que não está ficando bem. Esse é o caminho primário. Sai de uma situação que te deixa mal. Claro. Agora, se ao sair ele começar a sentir falta da relação, aí nós estamos numa segunda etapa, né? Ser humano não é uma coisa fácil, né? Não. É por isso que os vários enfoques nos dão uma visão cada vez mais holística, quer dizer, cheia de zonas tridimensionais, né? Nós temos aqui também uma outra consideração. A Maria Lúcia Sampaio, lá de Florianópolis, ela está dizendo o seguinte: oi, não me parece que seja machismo, sim que ele se viu no lugar do outro. Também tu vê outra posição em que cada um de nós tem uma visão da situação com possibilidades novas. Mas esses avanços são terapêuticos e avançados, que ele, ao nos ouvir agora, vai aproveitar cada um dos enfoques, que cresce a capacidade dele se auto-perceber e crescer, né? Temos aqui uma fala, uma mensagem de voz da nossa amiga Lúcia Santos. Vamos ouvi-la. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Eu queria que o doutor Maia, se possível, me respondesse. Eu tenho um cacuete que é ficar assim, tipo, mamando, assim, mordendo, empurrando os dentes com a língua. E isso eu faço quando eu tô nervosa, quando eu tô cansada. E eu não sei, eu tenho isso desde pequena. Eu gostaria de saber se isso pode ser alguma coisa, porque já falei até com psicólogos e até mesmo com psiquiatra, mas nunca tive uma resposta. Tive medicação, mas não resposta. Eu gostaria de saber do Dr. Maia o que poderia ser isso e por que eu tenho esse cacuete. E eu me sinto muito, muito irritada, assim, tem dias que eu estou super irritada e agora até há pouco estava conversando com a minha filha, nós estamos nós duas, assim, é tipo uma irritação com uma mágoa, uma coisa estranha. Gostaria de saber se isso é uma carga energética do fim do ano, o que seria essas duas coisas que eu... E aí, com isso, como eu tô assim, me sentindo isso, e eu coloquei aparelho, então eu tenho... E o meu dentista disse que eu tenho que parar de fazer isso, porque senão eu vou acabar perdendo meus dentes, porque eu vou empurrando e vai forçando. E eu gostaria de saber se isso tem a ver com cansaço, porque quando eu tô cansada, eu sinto que eu faço mais isso. E o que eu poderia fazer para me ajudar? Eu agora penso assim, quando eu vejo que eu estou fazendo isso, eu dou uma freada, mas é normal fazer isso. Um abraço, doutor Maia, bom dia, Beatriz, abraço para todos aí. Realmente é um tique nervoso, né? A gente tem isso seguidamente, quase todas as pessoas têm, quando estão ansiosas, alguns tipos de mexida física, assim, tipo tique, né? Que a gente chama de cacuetes, né? Uma coisa que é automática, vamos dizer assim, e geralmente tem que ver com um nível de ansiedade de momento. A única maneira de entender isso ou resolver é eu prestar bastante atenção e ser capaz de fazer um controle progressivo desse tipo de tique quando ele passa um certo limite. No caso dela, está prejudicando até a colocação do aparelho nos dentes. Então, realmente, ela tem que tomar uma posição mais clara frente a isso, mas com controle mais racional, quer dizer, eu paro. Agora, saber a origem disso é uma coisa bem mais complicada, que aí, então,
teria que se avaliar uma série de coisas ligadas à personalidade